muito bem-vindos e bem-vindas para mais um PetCast, um podcast totalmente voltado para a criação de animais. Eu, Vinícius Pestana, estou aqui com um convidado super especial, mas antes de chamar ele, eu gostaria de pedir para você que está assistindo a gente pelo YouTube, que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, seu like e, mais importante, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que estão saindo, receber as notificações do canal. Não percam os podcasts passados e o de hoje está imperdível para a galera que cria aves e tem dúvida de nutrição. Hoje eu trouxe um cara que é especialista no assunto, é um cara que me ajudou há muito tempo, sempre está me ajudando, ajuda muita gente, deu assistência para todo o Brasil. Então, eu vou apresentar esse cara que é incrível. Ele é zootecnista pela Universidade Católica de Goiás, já prestou assistência técnica para centenas de criadores em todo o Brasil. E na área do seu conhecimento, ele escreveu dezenas de artigos e e-books. Ele é instrutor e mentor em avicultura. É o proprietário da chácara Dornas Homestead, onde trabalha com produção e seleção de galinhas caipiras para ovos e corte. Além da experiência com a produção de aves, ele é consultor do Sebrae, instrutor e consultor do Senar Central. É claro que eu estou falando do querido Ricardo Dornas. Ricardo, muito obrigado pela participação, obrigado por ter topado esse convite. Prazerzaço ter você aqui, cara. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Vinícius, eu que agradeço, tá? É uma honra estar aqui. É sempre muito bom falar de galinha, é sempre muito bom conversar sobre qualquer tipo de animal, né? Galinha é o que a gente pegou para trazer mais para perto. É uma satisfação enorme, é sempre um prazer poder colaborar. Quando a gente gosta de algo, a gente faz de qualquer jeito, né? A gente vai... estou ganhando dinheiro, estou fazendo, mas se eu estou perdendo, eu também estou fazendo. Então, é um ramo, assim, apaixonante. E é isso aí, cara, satisfação, poder contribuir, estou sempre à disposição, sempre que precisar, pode contar com a gente aí. Show de bola. Então, normalmente eu falo isso no final, mas para o Dornas eu vou falar no começo. Já fica o convite para a parte 2, porque o Dornas é um enciclopédia da criação. Ele tem muito assunto para conversar. Então, boa. Valeu. Bom, como eu falei no começo, nosso assunto hoje é nutrição das aves, né? A gente sabe que se uma ave não tiver uma boa alimentação, ela não vai ter uma boa produção, no fim não vai ser uma ave saudável, né? Então, Ricardo, queria começar falando quando eu era menor, que eu ia para casa dos meus avós, dos meus tios, eles tinham criação de galinha caipira, né? No sistema caipira, solto. E eu desconhecia o uso de ração nesse tipo de criação. Ração, para mim, era somente em granja, né? Eles só usavam o milho. Como que é para a ave comer só milho, estando solta ou estando presa? Porque tem muitos criadores que hoje só alimentam a ave com milho. Existe aí um tabuzinho com a questão do uso da ração, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto. Mas a ave, ela pode se alimentar só do milho? Vamos lá, vamos entender como é que funciona esse só milho, né? A ave solta, ela não se alimenta só de milho. O milho é só o que o produtor dá. Então, ela vai comer frutas que, porventura, caem no chão, ela vai comer capim, ela vai comer muito inseto, anelídeo e tal. Então, você consegue sim ter uma produção, se você tiver uma área boa, você consegue ter uma produção, o produtor fornecendo só o milho e a ave buscando os outros ingredientes. Tem uma lei na nutrição, e essa lei é para todos os animais, inclusive para a gente, para a planta, o que for, chama lei do barril. O que essa lei do barril quer dizer? Se você imaginar aqueles barril antigos de vinho, né, ele é feito por várias tábuas, várias ripas. Se você considerar ali o barril cheio, o potencial da ave, e cada ripa, o ingrediente, o nutriente que a ave precisa, então, se você conseguir encher o barril, ou seja, você fornecer todos os ingredientes, a ave tem uma produção muito boa. Se você faz um furinho em um dos barris, em um dos lados da ripa, a água ou vinho que estiver lá dentro vai vazar até aquele limite. Na nutrição é isso. Se você pegar uma ave pouco produtiva, é como se fosse um barril mais baixo. Então, essa ave solta, ela consegue seus nutrientes. Mas é uma ave que vai botar aí 60, 80 ovos por ano. O frango ele vai demorar aí talvez um ano para chegar a um peso bom de abate e tal. No frango de granja ou no frango desse caipira melhorado, não dá. Então, uma resposta curta, dá para fornecer só milho? Dá, desde que a galinha tenha acesso aos outros nutrientes. Ela vai ser muito produtiva?
Possivelmente não. Vai ser rentável? Possivelmente não. Então, tem que analisar caso a caso para a gente responder. Bacana. Nesse caso, então, a gente teria que entender qual é a finalidade da criação para o produtor ali, né? No caso, se a questão é que as aves engordem para que futuramente né, seja servido para alimentação ou seja para produção, já não é rentável, como o Ricardo falou, porque ele não vai ter uma precocidade, elas não vão produzir, não vão atingir o potencial que elas poderiam produzir o ano todo, né? Então, o uso da ração, Ricardo, uma coisa que rola em torno disso, o pessoal sempre me pergunta, Vinícius, o galo pode comer ração de postura? E existe um tabu aí, né, um desentendimento de que a ração de postura são para fêmeas ou fazem elas botar assim desenfreadamente. E não é isso, né? A ração de postura, ela só tem a quantidade de nutrientes necessários para a ave daquela idade, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Ricardo? Bom, primeiro ponto é o seguinte, a ração, ela não faz o que está escrito nela. O nome da ração é o nome da fase. Então, por exemplo, uma ração de postura significa que é para dar para aves em postura. Uma ração de crescimento é para dar para aves em crescimento e assim por diante. As pessoas acham, se eu der uma ração de crescimento, a ave cresce mais, ou se eu der uma ração de engorda, ela vai engordar. Não é isso, tá? Então, para cada categoria animal, a gente tem uma ração balanceada e essa ração vai fornecer aqueles ingredientes para aquela necessidade. Galo pode comer ração de postura? Pode. Deve? Não deve. Tá? E aí a gente vai analisar nas nossas criações, a gente tem condições de ter 2 comedouros, de colocar alguma coisa para evitar que o galo coma? Se tiver, ok. Como é que é feito nas granjas comerciais de reprodução? O comedouro das fêmeas é mais baixo e ele tem os aparatos para dificultar o animal cabeça grande, crista, babela grande, para comer. E o comedouro dos galos é maior. Então, só o galo consegue alcançar para comer e as galinhas não, e assim por diante. Então, não é ideal fazer isso, tá? Dar uma ração de postura para o galo. Mas, na prática, viu, Vinícius, não vamos conseguir evitar, e o galo vai comer, ele não vai morrer, não vai botar ovo. Tá? O que vai acontecer é que ele vai engordar um pouco mais. Tá. E o galo pesado, a depender da raça, tá? O galo pesado ele pode ter problema de fertilidade, porque a galinha não segura o galo, ela perde equilíbrio e tal. Na prática, a maior parte dos criadores não vão conseguir perceber isso. Então, se for o caso, coloca o galo numa gaiola de espera. Eu tenho aqui algumas gaiolas que eu chamo de galo de espera, que é aquele galo que eu não estou usando para cruzar, mas eu não quero descartar ele, eu coloco numa gaiola e ele fica ali um tempo até eu precisar dele de novo. Nessa gaiola, ele vai ter uma ração que a gente chama hipoproteica, né? Uma ração com nível de proteína menor, que é em torno de 11%, 12% para o galo, que é o ideal para eles. Bacana. É isso que eu ia perguntar. Nesse caso, né? Se o criador fala, não, eu faço questão de separar o galo, seria essa hipoproteica, né? Hipoproteica, que ela vai ter menos proteína. Bacana. Por que a gente fala menos proteína? Porque a proteína é o ingrediente mais caro. Na verdade, o que a gente precisa é fornecer menos energia. Então, toda a ração ela tem basicamente duas análises, tá? Energia e proteína. Então, para o galo, se a gente conseguir fornecer em torno de 1.200 a 1.400 quilocalorias, é perfeito. E aí a gente reduz para 12% de proteína. Agora, mesmo sendo para galo, a gente não pode esquecer, tá? Tem que ser proteína de qualidade. Tem que ser uma ração de boa qualidade. Porque senão a gente piora a produção de espermática, aquela coisa toda. Tá? Então, a gente vai mudar, mas continua a qualidade lá em cima. Bacana. E aí você falou uma coisa bacana, que é a questão de seguir, né? Eu gostei do termo, que a ração não faz o que está escrito, né? Só da fase. E qual que é a importância da gente seguir essa fase? Eu uso aqui de 1 a 21 dias inicial, de 21 a fase adulta crescimento e a partir da fase adulta postura. É um tempo bom e qual é a importância da gente seguir essa ração para cada idade? Tá. Basicamente, a importância está naquelas ripinhas do barril. Então, um pintinho de uma semana, tá? De 1 a 7 dias, ele tem uma capacidade de absorver nutrientes muito melhor.
as vilosidades, que é a partezinha lá do intestino delgado dele, ela tem um desenvolvimento e tem uma capacidade de absorção desses nutrientes muito mais eficiente do que uma ave adulta. Se a gente der nessa fase uma ração que contenha proteínas de altíssima digestibilidade, bons aminoácidos e uma boa energia, esse pintinho é como se ele pegasse quase tudo para si. Tá? Então, quando a gente fornece, por exemplo, uma ração pré-inicial, eu forneço uma ração pré-inicial aqui com 24% de proteína, até ali 7, 10 dias, depende muito do caso e do lote. Tá? Um lote comercial para abate, não. Um lote já que eu vou utilizar para postura e reprodução, sim. Nessa idade, então, o pintinho está absorvendo muito. Então, eu dou tenebre para ele, dou uma ração muito boa. Ele precisa ter esse cuidado. 7º, 8º dia, até 30 dias, aí depende, quem trabalha com semana até 28, até 35. Para aves pesadas, a gente dá uma ração inicial, que é uma ração de 18 a 20% de proteína. Tá? E aí vai estar 2.900 a 3.000 quilocalorias de energia dessa ração. Se for para postura, as pessoas recomendam você aumentar para inicial até 30 dias. Por quê? A ave de postura ela tem uma curva diferente da ave de corte. Tá? E aí o ornamental é totalmente diferente. Tá? Mas a postura ela cresce muito rápido no início e depois ela cresce mais devagar. O corte não. O corte ele cresce um pouquinho devagar no início, depois ele desponta. Então, para a gente aproveitar esse crescimento da ave de postura, a rodaina, da légua, a gente usa para iniciar mais tempo. Na prática, a partir de 30 dias, a gente dá crescimento. 21 dias você dando de crescimento, tem que ser de crescimento boa, tá? Com bastante aminoácidos, principalmente lisina, metionina, triptofano, que são os aminoácidos essenciais. Mas eu recomendo, se você conseguir dar a partir dos 30 dias, é possível que você tenha um resultado melhor para aves grandes. Bacana. Se for bantam, uma ave pequena, tipo uma sedosa, não precisa não, pode começar com 21 dias. Então, quer dizer que os pintinhos, eles têm uma maior... eles conseguem digerir melhor a proteína, por isso que a ração pré-inicial e inicial, elas são mais ricas em proteínas. Então, é isso. Isso. Bacana. E uma coisa que você falou, a questão de produção e tal, uma coisa que gera muita polêmica é a questão da ração usada em granja de corte, né? O pessoal fala que tem hormônios, não sei o quê, tal. E a gente sabe que, assim, seria totalmente inviável usar hormônio para a criação de frango, né? Ficaria muito mais caro. Então, tudo isso é graças ao melhoramento genético? Ou a ração tem alguma coisa, eles usam alguma coisa na alimentação dessa ave para que ela potencialize isso? Tá. Para que a ave cresça, é preciso da genética. Então, você não vai conseguir produzir um frango aí de quase 4 quilos, 3 quilos mais ou menos, com 50 dias, numa ave caipira. Então, tem que ter o melhoramento genético. Geralmente é o Cornish com o Plymouth Rock, essas raças de corte. Então, se não tiver isso, não tem. Só que é o seguinte, tem coisa na ração? Tem. Tá? Para o frango conseguir esse desempenho, tem que ter antibiótico. Bacana. Hoje, a gente está tendo pesquisas aí para retirar uma parte do antibiótico, claro que o foco é tirar todo, e colocar alguns sais orgânicos, alguns outros pré-probióticos para substituir esse antibiótico. Mas hoje ainda é utilizado o antibiótico para a produção. E aí eles retiram essa ração, dada aí até 7 dias, geralmente 7 dias antes do abate, e aí entra com a ração de terminação, que não tem antibiótico, não tem nenhum produto que vai fazer mal aí para o nosso consumo. Hormônio, não tem como, é um mito totalmente infundado. Primeiro que, se o hormônio for ingerido via oral, a possibilidade do nosso organismo destruir a molécula, do frango, destruir é grande. Tá? Hormônio nada mais é do que uma cadeia de aminoácidos, como é uma proteína. Então, se você dá oral, os nossos sucos digestivos, o frango tal, vai destruir. Esse é o primeiro ponto. Então, teria que ser dado de alguma forma injetável, subcutânea. Enfim. Outro ponto é que esses hormônios eles vão ter efeito numa ave que está na puberdade, ou seja, acima de 16 semanas. E o frango ele é abatido entre a 7ª e a 8ª semana. Então, também não tem como, o seu hormônio é impossível. Tá?
basicamente é melhoramento genético e fornecimento de ingredientes suficientes para essa ave crescer. Bacana. Certo. E aí tem toda a questão da nutrição, né? Além da genética, a ave está sendo bem alimentada. Esses antibióticos, eles fazem para o ser humano, como que é? A quantidade é baixa? É muito baixa, tá? Extremamente baixa, porque aquilo que fica na carne, aquilo que a gente consome e tal, é extremamente baixa. O grande problema do uso contínuo de antibióticos é que as bactérias ficam resistentes. E a gente tem uma bactéria, que é a Escherichia coli, uma bactéria que ela é presente no mundo todo, no ambiente todo, e essas bactérias estão se formando, a gente chama de superbactérias. Elas estão ficando cada vez mais resistentes. Uhum. E são bactérias que atacam nós, seres humanos. Então, o grande problema do uso de antibiótico é você não finalizar nos últimos 7 dias e nós, seres humanos, acabar consumindo essa carne. Na granja, o perigo é para ele. Ô, Ricardo, e Okay? no caso para a criação de ornamentais, né, existe, o pessoal fala, já ouvi falar, a questão de ração para matrizes, né, que existe uma quantidade menor de cálcio que vai fazer com que o pintinho, na sua eclosão, tenha mais facilidade para quebrar a casca e tal. Existe realmente isso? Isso é indicado? Então, vamos lá. A questão da ração de matrizes, ela sim é diferente da ração de postura. Basicamente, o que tem de diferente nela é a quantidade de de aminoácidos, tá? Antibiótico não, de aminoácidos, porque o pintinho ele precisa de uma quantidade melhor de aminoácidos no ovo para poder desenvolver melhor, tá? A questão do cálcio é diferente. O cálcio ele é regulado com relação, primeiro, ao fósforo, né? Como tá 2:1 para animais em crescimento, até 5:1 para animais em produção, para aves em produção. No caso das matrizes, ele vai ser regulado para aquele nível de postura. Então, enquanto uma galinha comercial ela chega em um pico de 80%, 90%, uma galinha, principalmente se for de corte, o pico dela vai ser 65%, 70%. Então, ela não precisa de tanto cálcio, por isso que é menor. Dá uma ração, se for ave ornamental, ave caipira, o que for, com a quantidade inferior de cálcio, faz com inferior de 5:1, tá? 5:1 é uma relação boa. Faz com que o ovo ele fique mais poroso, principalmente para quem tem o hábito de ficar com a fêmea para o segundo ciclo de postura. Então, uma galinha, depois da muda, ela vai ter um ovo mais poroso, naturalmente. Se você dá menos cálcio para ela, ela vai ter aí um ovo mais poroso ainda. Então, a probabilidade desse ovo perder a umidade e o pintinho não conseguir descascar é muito maior. A gente tem que analisar casos a casos, tá? Sim, uma ração de reprodutora é melhor do que uma ração de postura para aves que são ornamentais, que vão produzir, né? Mas a redução do cálcio a gente precisa avaliar, certo? Como as nossas aves ornamentais elas não têm uma produção muito alta, como uma galinha de postura, então não vai ter problema nenhum. Mas tem que ser algo analisado com mais cuidado. Bacana. Então, o ideal dessa ração, que não, eu pelo menos nunca encontrei, acho que não sei se a gente usa núcleo ou se encontra a ração para matrizes, é bem difícil, né? A gente encontra de postura. Seria o ideal para aves da primeira postura. Seria para o ciclo todo, né? Porque, assim, idealmente, uma galinha depois da muda, ela não deveria ser usada para reprodução. Tá. A postura, né, cai, a taxa de fertilidade cai, a probabilidade de doenças aumenta, então não é ideal. Agora, a gente sabe que tem aves de ornamental que são caríssimas. Então, você não vai descartar uma ave dessa. Aí, beleza, o risco compensa. Então, mesmo ela produzindo menos, nascendo menos, compensa ficar com ela. Então, usa a de matriz, mas, de verdade, para quem não conhece nutrição, eu sugiro usar uma de postura comercial. Ela vai ser suficiente. Legal. E aí, tem as pessoas que não... Agora, né, a gente está passando pela pandemia,
Subiu o milho, subiu soja, subiu tudo. Tá um absurdo. Criador parando de criar, diminuindo. E a galera que está tentando ainda resistir está fabricando a sua própria ração, né? Eu acho bacana, porque a gente economiza um pouco, né? Quando a gente compra uma ração pronta, a gente está comprando a marca, a embalagem, o trabalho, a gente está pagando o que ele pegou da fábrica, né? Então tem o valor da loja, enfim. Tem aí um tantão que você consegue economizar fazendo a sua própria ração. Porém, Ricardo, qual é o problema, né? Qual é a dificuldade do pessoal em formular? Porque a gente encontra na internet 1 zilhão de fórmulas diferentes, né? Qual que é o problema da pessoa pegar na internet uma fórmula lá, montar lá rapidinho, colocar uma farinha de ostra, uma soja ali e dar para a ave? Olha só, se você usa ingredientes nobres, que são ingredientes bons, milho, soja, trigo, arroz, não vai ter tanto problema. Tá? Talvez o problema maior seja na mistura do núcleo, porque o núcleo ele é muito pesado. Então, os misturadores industriais ele tem um tempo que deve misturar. Mais ou menos do que isso, você concentra o núcleo ou embaixo ou em cima. E a ração ela sai desbalanceada. Então, esse é o maior problema. Quem faz ração em casa, geralmente mistura na enxada, mistura numa betoneira, pega um tambor, faz aquelas negócios. Então, a mistura já fica ruim. Basicamente, se você respeitar o mínimo que se preza aí pela ração, que é 15% de proteína, tá? E pelo menos aí 2.800 de energia, você não vai ter problema nenhum. Tá? O cuidado, repito, na escolha dos ingredientes. A gente vai comprar milho, aí, pô, não tem milho, eu recebo muita dúvida assim, Ricardo, eu estou aqui fazendo a ração, sei lá, eu vou inventar aqui, não tem milho, posso substituir por farinha de trigo? Tipo, cara, são ingredientes diferentes. Mudou o ingrediente, você precisa reformular a ração. Então, só um adendo quanto a isso. Você falou que são ingredientes diferentes. O milho, acho que cada um tem a sua função nesse caso, né? A soja seria para proteína, o milho seria para energia. Então, uma pergunta assim, antes de te interromper. O que substituiria o milho? Basicamente, sorgo. Sorgo. Qualquer coisa diferente, porque são gramíneas, são muito próximas geneticamente. Qualquer coisa diferente disso, a gente vai ter perdas. Bacana. Por exemplo, o milheto é um outro grão que dá para substituir o milho. O milheto ele tem um nível de fibras um pouco mais alto. A proteína é levemente mais alta, então acaba compensando a energia um pouco mais baixa. Então você tem que colocar outro ingrediente que tem uma energia melhor e tal. Eu recomendo o seguinte, eu já fiz um e-book, eu passei esse e-book gratuitamente aí com algumas formas de ração. Use exatamente o que está. Você baixou na internet ou comprou às vezes um núcleo, tem uma sugestão, usa daquele jeito, não substitua. Se você não tem o ingrediente, ou está muito caro no caso do milho, busque outras fórmulas de fontes que você confie, tá? Porque tem muita forma de ração que eu olho e eu assusto. Teve uma que fica gravada, a pessoa fala para colocar ração de cavalo dentro da ração de galinha. Pois é. Então, assim, não faça essa besteira, tá? Use os ingredientes certos e tal. Só uma recomendação, não faça isso para a ração inicial. A ração inicial é uma ração muito importante para a produção. Fabrique crescimento, terminação, postura, a forma que quiser. Tá? Mas a ração inicial, compra pouco, a quantidade de dinheiro que você vai economizar, de repente, não compense. Vai comprar o núcleo, na mesma empresa, compra a ração inicial, 2, 3 meses e fornece ela. Tá? Vai ter ganho. E aí, Vinícius, um ponto. A pessoa avalia o preço da ração pelos ingredientes. Avalia a energia elétrica de um triturador, de um misturador, avalia a sua hora que está ali mexendo, avalie as perdas, porque quando você tritura, o vento leva muita coisa. No caso do milho, ele leva a parte mais importante, que é o germe de milho. Enfim, tem alguns pontos que não é para amador. Tá? Se puder comprar, compre, que vai ser melhor. Bacana. E aí, uma dúvida que o pessoal tem bastante é em relação ao farelo de trigo, né?
qual é a função dele? Ele está ali só para render ou ele tem alguma função dentro da ração? Tem. Porque assim, a gente fala muito, soja, proteína, milho, energia e tal, mas é uma economia de palavras. Soja tem proteína, soja tem energia, soja tem fibra, assim por diante. Milho, mesma coisa, quantidade diferente. O farelo de trigo, ele é muito importante. O farelo de trigo, farelo de arroz, germes de milho, o que é? É o embrião desses grãos. Eles têm gorduras e proteínas de excelente qualidade. No caso do trigo, o germe do trigo vem com a grande quantidade de fibras. Tá? Isso faz com que o animal, talvez, tá, dependendo da forma da ração, ele não consiga absorver todos os ingredientes que precisa. Porque é difícil a gente montar uma ração com uma quantidade grande de fibra. Mas isso é para uma galinha que vai ter aí 300 ovos por ano, para um frango que tem que ser abatido com 40 dias. Aí sim a fibra passa a ser um vilão. Só que a fibra ela traz um ganho que ninguém considera. Uma ração de crescimento com uma alta fibra aumenta o trato digestório da ave. Então, aumenta a moela, aumenta o proventrículo, aumenta o intestino grosso e principalmente o delgado. Isso faz com que essa ave adulta, ela vai, se for para o abate, ela vai perder desempenho em termos de aproveitamento de carcaça, mas essa ave adulta, ela vai aproveitar melhor os ingredientes, porque do bico até o ânus, ele tem um percurso maior para fazer. Então, a ave consegue absorver melhor. Então, não veja o farelo de trigo como um vilão, não é. Tá? É claro que uma ração com, sei lá, 35% de farelo de trigo, ela vai ser difícil você balancear, mas é um ingrediente bom, ele é importante. Bacana. Então, bem isso que você está falando, o balancear mesmo, né? Não adianta a gente ter ali só o milho, só a soja ou só o farelo de trigo. Acho que ambos a ração estaria desbalanceada, né? E aí, falando já nesse assunto, algumas pessoas elas acabam formulando a sua própria ração conforme a necessidade, né? Então, aconteceu determinada coisa, vou aumentar por conta, colocar farinha de ostra na ração pronta. Não, vou aumentar um pouquinho de milho, vou colocar... Isso acaba desbalanceando a ração. Qual que é o ponto prejudicial disso? Da pessoa pegar uma ração pronta e colocar mais ingrediente determinado, né? Colocar mais cálcio, colocar mais proteína, mais energia. Tá. Aí vai depender do que for a mais, né? Por exemplo, se ela coloca cálcio, eu vejo muita pessoa falar o seguinte, sei lá, o ovo está fraco, eu vou colocar mais cálcio. Assim, tem o ovo com casca mole, né, que é só a membrana, joga o cálcio. Basicamente, um ovo com casca mole, aquela casca mole mesmo, molenguenta, a gente vê de manhã cedo. Por quê? Geralmente a galinha bota de manhã. Então, nesse final da produção do ovo, é feita a casca. Se acontece alguma coisa com essa galinha, ela elimina esse ovo mais rapidamente, então ele sai sem casca. Geralmente de madrugada e tal. E aí, quando a gente vê, tá faltando cálcio. E aí eu vou e coloco mais farinha de ostra, calcário, o que eu tiver na ração. Se eu desbalancear essa relação cálcio-fósforo, a ave não consegue absorver o cálcio. E aí a gente vai ter problema maior com essa galinha. Como é que é feita a questão da casca do ovo? A galinha não consegue ter essa quantidade de cálcio na circulação sanguínea para poder formar a casca. Então, o que ela faz? No momento de formação de cálcio, da casca, ela retira o cálcio dos ossos para fazer a casca. E aí, conforme ela vai se alimentando, ela vai repondo esse cálcio, no dia seguinte ela tira de novo, vai repondo, é assim que acontece. Se eu vou desbalancear essa ração com cálcio, eu vou colocar mais cálcio, não tendo fósforo, a galinha não vai conseguir absorver o cálcio. Qual o impacto disso? A produção de ovo já está acontecendo, a gema está lá pronta. Então, ela vai tirar muito cálcio dos ossos e aí ela não vai conseguir se movimentar. Tá? Porque a ave, nós, mamífero, todo mundo, precisa do cálcio para fazer essa contração muscular. E aí, nas granjas, a gente chama isso fadiga de gaiola, que é quando a galinha para, a pata cai, ela não consegue. E a gente vê muitas galinhas acontecendo isso na caipira ou ornamental. A galinha dá uma fraqueza na pata, né, na perna,
e para de andar. Geralmente, esse desbalanceio. Se não está desbalanceado, se está desbalanceado, e ela não chegou ao extremo de tirar muito cálcio do organismo, o que ela faz? Ela cessa a produção. Então, aquelas geminhas que estavam amadurecendo, elas passam por um processo de involução, ou seja, elas retraem, e aí a ave ela para de botar, ela vai reduzir a postura. Como a gente não está sabendo o que está acontecendo, o que a gente percebe? Vamos supor, a ave botou ali um ovo casca-mole. É falta de cálcio, eu jogo farinha de ostra. Teve esse desbalanceamento cálcio-fósforo, a galinha não consegue absorver o cálcio. Não consegue absorver o cálcio, ela evolui, ela para de botar. O leigo vai falar, poxa, ela parou porque não tinha cálcio, então vou jogar mais cálcio ainda, e aí você piora ainda mais a vida dessa galinha. Geralmente, vamos supor que seja doença, tá? Uma casca mole poderia ser, claro que tem que fazer exame, mas poderia ser uma bronquite infecciosa. E aí a gente não trata a doença e desbalanceia a ração. Então você está com 2 problemas aí. Legal? Então, a regra é não desbalanceia a ração. Tem uma exceção, tá, Vinícius? Quando animais de abate. Se é um animal de abate ou um macho em crescimento, joga mais energia que não vai fazer diferença. Então, se eu pegar uma ração de crescimento e colocar milho para uma ave caipira ou para uma ave de crescimento mais lento, não atrapalha. Macho. A fêmea pode atrapalhar. Bacana, bacana. Isso é muito legal. Isso que você falou da involução da gema ali que está pronta, achei muito interessante, porque eu falei, poxa, essa galinha ela forma um monte de ovo, aí ela para de botar, para onde que vai esses ovos, né? Que já está formado. Então, bacana, essa involução é interessante, não sabia disso. Então, pessoal, é assim, não desbalanceie, não faça, me perdi, não desbalanceie a ração, porque às vezes a gente, na super boa intenção de querer corrigir um problema, a gente acaba tendo 2, né? Então, no caso, era uma doença, né? Nesse exemplo que o Ricardo deu, era uma doença. A gente tirou, né? Desbalanceou a ração, a gente não tratou a doença e está acarretando outros problemas para as aves. Então, é importante o quê? Se a ração é essa, use essa ração, né? E aí, vá pesquisar a fundo para saber o que por que a ave parou de botar. E eu imagino que você deva receber esse monte de pergunta. Por que a minha ave não está botando? E isso a gente sabe que pode ser 1 zilhão de coisas, né? Pode estar envolvido com a nutrição, pode estar envolvido com um monte de outras coisas. E aí, Ricardo, a gente sabe que agora, na época da quaresma, a gente sabe que não é por conta da quaresma, mas dá certinho, né? Nessa época, as aves param de botar para fazer a muda de pena. Existe algum cuidado com a alimentação para essa fase da muda? Tem, tá? A gente tem que avaliar o seguinte, se a ave já está... quando a gente avalia lote, é mais difícil, tá? Mas eu vou falar da ave e aí cada criador avalia seu lote. Quando a ave para de botar para entrar em muda, ela não precisa mais da quantidade de cálcio, tá? Não tem essa necessidade de muito cálcio, e ela vai precisar de um nível maior de proteína. Então, há algumas galinhas minhas que o meu foco aqui, tá, é produção. Então, não eu tenho só cibrites e sedosas, e mesmo assim eu tento vender essas aves no final do primeiro ciclo. Então, mas tem algumas aves que eu ainda mantenho, elas têm algum gene que eu quero, enfim. Então, o que eu faço com ela? Eu vejo que ela está entrando em muda, tá? Ela tem toda uma etapa de produção de muda, vai cair a pena da cauda, das asas, do corpo e do pescoço, mais ou menos nessa ordem. Então, quando eu vejo que essa ave está entrando em muda e ela parou de botar e eu quero essa ave, eu jogo ela para algum lote que eu tenha frangas em final de produção. Por quê? Ela não vai precisar mais do cálcio, aí eu dou um toque na cloaca, né, para saber se ela está em produção ainda, ela não vai precisar do cálcio e ela vai precisar de um nível maior de proteína. Então, eu jogando ela para o lote de frangas, e você não tem problema em tirar uma ave adulta e colocar no lote de frangas com 14, 15 semanas, tá? Questão de doença não tem mais, a questão de dominância, a galinha ela vai botar ordem na casa, a diferença é colocar uma franga no lote de galinhas que ela vai apanhar, e aí essa ave ela vai receber uma ração com mais proteína, menos cálcio, tá? E um pouco mais de energia. Então ela vai ter todo o processo de muda
nesse lote. Se você quer fazer isso com o seu lote, você precisa avaliar ave por ave, como é que está o grupo e tal. Mas, basicamente, forneça um pouco mais de proteína e tire esse cálcio. Por que proteína? Porque a pena exige muita proteína. Tá? Não precisa ser uma proteína de muita qualidade, é um aminoácido mais tranquilo, a ave sintetiza, mas ela precisa da proteína, ela precisa do nitrogênio ali para a formação. Então, se você conseguir dar 16%, 18% de proteína, vai ser melhor do que uma ração que geralmente está entre 13% e 15% de proteína. Então, fazendo isso é suficiente. Se tiver um escurinho, a ave agradece, porque o escurinho acelera o processo de muda. Olha que dica legal, pessoal. O escuro acelera aí a muda. No caso do pavão, agora foi uma dúvida que veio em cima da hora. No caso do pavão, que vai passar aí quase 6 meses, né, sem botar, trocando, crescendo a cauda. Nesse caso, quando ele não está na fase de produção, seria bacana fazer esse esquema que você falou? Também. Toda ave, tá? Desde um canarinho belga até um avestruz, parou a produção de ovos, reduz cálcio, aumenta a proteína. Basicamente, mudar a ração de postura para uma ração de crescimento. E esse lance do escurinho é o que acontece na quaresma. Tá? Do dia 21 de dezembro, que é o solstício de verão, até o dia 20 de junho, que é o solstício de inverno, a gente tem uma redução das horas do dia. Quem está em Macapá, em Roraima, não percebe tanto, mas quem está no Rio Grande do Sul já percebe mais e tal. Essa redução da luz, que é o escurinho que eu falei, é o que estimula a muda. Tá? E acontece na quaresma. Então, está reduzindo as horas de luz por dia, a galinha ela vai ter que se renovar para um novo ciclo de postura. Então, ela faz isso. E aí, claro, já falei mais cedo, né? Para galinhas de alto valor, ok. Uma galinha caipira, de verdade, não compensa. Porque, em média, ela vai gastar 90 dias para fazer essa troca. Pode chegar a 120, mas ela gasta 90. Por 90 dias é quase o tempo de uma franga. Então, descarta essa galinha e compra uma pintinha. Tá? O choque, uma pintinha, o que for. E aí você consegue economizar a ração e ter uma ave com uma postura melhor. Bacana. Aí já entra um ponto que é a questão da estratégia, a questão de se organizar, de planejamento, né? Então, como o Ricardo falou, a criação dele é para produção. Então, ele vai visar a produção. No caso, ficar com uma ave que vai ficar 30 dias fazendo a muda, se alimentando, ocupando espaço, já não é viável. E assim, né, se estende para as granjas de produção, enfim. Né, como ele falou, no caso da de postura, passou da primeira... quantas semanas que a ave fica na gaiola de posturas? 50? Em gaiola, 80 semanas. 80 semanas. Tá. Então, na hora que ela começou a diminuir, já manda embora. Isso. E é o que eles fazem. Uhum. Tá? E aí, só uma dicasinha pessoal. A crista ficou rosada e a canela ficou amarela, é a ave que parou de botar. Então, se for numa granja, ela está ali no final, passou das 52 semanas, que é um ano de postura, canela amarela e crista rosada bate. É o que o pessoal faz. Bacana. Aí vai da criação, né? Eu acho que cada criador tem que entender qual que é o seu foco com a criação. Se há produção, você vai visar a produção. No caso, a gente que cria ornamentais, o Ricardo já falou, tem algumas aves que são um pouco mais caras, então compensa esperar passar a muda, compensa ali ficar com ela nessa segunda postura, né? Segunda fase. Então, é muito importante. Eu estou aqui anotando tudo na cabeça para depois passar para o papel, porque tem muita coisa importante, muita coisa interessante. O Ricardo, além de todo esse conhecimento que ele passou para a gente, ele tem muitos cursos, e-books. Fala um pouco desses cursos, Ricardo. Aproveita para divulgar onde que o pessoal encontra, como o pessoal encontra. Legal. Os meus cursos estão todos no Hotmart, tá? É a plataforma que eu uso. Então, quem entrar lá no hotmart.com.br, digitar Dornas, vai aparecer. No meu Instagram, no YouTube, eu falo alguma coisa, mas o foco não é realmente ficar divulgando o curso, é trazer informação. E agora, tá? Aproveitando a deixa, a gente está com um curso sobre nutrição, tá? No Prelo, assim. A gente vai... Dia 22 de julho começa o curso, as aulas ao vivo. Como é que funciona o curso? Ele tem lá já um curso de nutrição, então a pessoa comprou, já tem acesso a esse curso, e aí nós vamos ter 4 aulas ao vivo, onde a gente trabalha
cada etapa, né, cada bloco de conhecimento. Então, a cada 15 dias, quinta-feira, a gente faz isso aí. No final, um mega e-book para quem está aprendendo ali, assisti a aula, mas agora preciso de alguma coisa para revisar. Então, tem um e-book das aulas para poder revisar. Uma característica, viu, Vinícius? Aí eu acabo atrapalhando os colegas, porque eu não cobro caro. Meus cursos são muito baratos, não é porque é ruim, tá? É porque realmente eu faço de uma forma que todo mundo possa acessar. Esse curso está R$ 59,90. Vai ter mais de 10 horas de curso, tá? Fora e-books e tal. Então, assim, é bem, bem barato mesmo. Então, tá aberto, meus cursos ficam abertos. Eu tenho curso de gestão, de nutrição, vários e-books, e-book de planilha de custo. Então, quem for lá no Instagram, chakra.dornas, vai achar alguma informação lá. Qualquer coisa, é só me chamar também, que eu respondo. A outra característica, eu respondo todo mundo. E responde mesmo, viu, gente? Responde mesmo, que há um tempão eu gritei, falei, Dornas, preciso vacinar uns bichos. Ele me ajudou e responde mesmo. Bom, dispensa comentário, elogio, porque vocês assistiram até aqui, vocês viram com quem que tá dando os cursos, né? Então, assim, dispensa elogio, dispensa comentário. Tenho certeza que, poxa, R$ 59,90 num curso, com tudo isso de conhecimento, é um investimento baixo, né? Para o tanto de conhecimento que isso vai agregar para a gente. Então, dia 22, né? Dia 22 é a primeira aula ao vivo, mas já está aberto lá, a pessoa já pode inscrever agora. Tá? Bacana. Então, pessoal, saindo daqui, já corre lá para o Hotmart para encontrar esse curso que tá. Eu vou dar uma olhadinha depois. Vai lá, vocês vão gostar. Tá realmente muito bom. Lá eu falo também de como produzir o alimento, a sustentabilidade, produzir mesmo, do zero. Tá? Tem bastante coisa lá. Show de bola. Então, Ricardo, muito obrigado por ter topado. Tá? Vamos caminhando para o final. Fica uma parte 2, 3, 4, 10, porque, nossa, abre a mente da gente, você fala super bem, você tira todas as dúvidas. Eu acho que a nutrição é a base, né? As pessoas sofrem muito com isso, porque a gente quer baratear a ração, a gente quer variar a ração, quer dar muita coisa, e às vezes o menos é mais, e a gente consegue fazer uma coisa bacana ali com uma boa dica, com conhecimento e com conhecimento técnico, né? A gente está falando com um profissional. Então, isso é muito importante, buscar esse conhecimento técnico. Às vezes, nem tudo que a gente encontra que deu certo para um vai dar certo para outro. Como ele falou, existe a produção, existe o abate, existe o ornamental, existe... Então, não é que deu certo para um, vai dar certo para outro. É importante a gente estudar caso a caso e com um profissional, alguém que entende realmente do assunto. Então, Ricardo, muito obrigado por ter participado. Foi super proveitoso, super prazeroso estar aqui com você. Espero que você possa voltar para a gente falar de vários outros assuntos, fazer um parte 2 de nutrição. E muito obrigado mesmo, viu, meu querido? Valeu, Vinícius. Eu que agradeço. Estou à disposição mesmo, tá? Quando você falar assim, vamos falar uma parte 2, o que for, eu estou à disposição. Nutrição é um assunto que não esgota. Tá? Sempre tem alguma coisa. A gente trabalhou aqui a questão basicona, né? Mas a gente vai lá em aminoácidos, a gente pode falar um pouco de vitaminas, minerais e tal, enfim. É assunto que não acaba mais. E um ponto que eu queria frisar: não invente com ração. Tá? A ração não é algo, né, da produção, não é um campo que você pode ficar inventando. Eu vou misturar, vou colocar mais milho, vou colocar aquilo. Você precisa conhecer. Tá? O conhecimento é importante. A partir do momento que você conhece, você já pode modificar sabendo o que vai acontecer. Mas muito do que acontece, galinha entra na muda, pintinho não desenvolver, pintinho não nascer, tá? Muito pintinho não nasce, fica preso dentro do ovo, a gente fica lá brigando com a chocadeira, porque essa marca é ruim, porque não sei o que e tal, e tá na nutrição, certo? Então a gente precisa